Bom, pessoal, como eu falei naquele outro vídeo lá sobre Levítico 18, né, que ali não seria bem varão com varão, né, a tradução, algumas pessoas perguntaram de Levítico 20:13, né, sobre a homossexualidade. Eu acho que eu já tinha falado disso num vídeo aqui no canal, mas eu vou dar uma analisada aqui no contexto para vocês entenderem. Deixa eu só dar um aviso aqui rapidinho. Eu quero só pedir desculpa também ao pessoal da playlist lá dos membros, que eu não tenho feito muitos vídeos lá, porque meu notebook ainda está com problema, tá, eu não consegui resolver ainda. E eu estou tendo aulas de direção à tarde, então no período da tarde eu estou passando fora. Então é só 1 ou 2 semanas aí que eu estou um pouco ausente, tá, pessoal? Por causa dessas dificuldades. Mas tem mais de 100 vídeos lá na playlist também, dá para ir vendo todos que eu já fiz lá, tá bom? Então vamos analisar aqui Levítico 20:13, né, sobre a homossexualidade. Só lembrando que, como eu sempre digo aqui no canal, que pessoas que já citaram esse versículo aqui, uma coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte: a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2021. Eu sempre falo isso aqui no canal. Então a gente tem que ver sempre o contexto cultural da época. Inclusive qualquer exegeta sério, qualquer pessoa que estuda a Bíblia sabe disso. Eu não posso pegar um livro de milênios atrás, isolar um versículo e querer interpretar da forma que eu entendo hoje, no Brasil moderno. Não. A Bíblia foi escrita numa época mais remota, era do bronze. A gente tem que ver o contexto em que a Bíblia foi escrita e do que o autor estava falando. Isso que é exegese, tá bom? E é o que eu tento transmitir aqui no canal. Por isso que eu peço para vocês, avaliem pelo menos os vídeos, tá? Não custa nada, não tem nenhum dinheiro. Tem gente que eu sei que está passando dificuldade por causa da crise. Dá um like, não custa nada, tá bom? Sempre tente dar uma avaliada aí que ajuda a aumentar o alcance do canal, tá bom? Em Levítico 20:13 está escrito assim, ó: quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Eu dei uma olhada aqui na tradução, a tradução não varia tanto. A tradução fica, parafraseando, fica literalmente assim, ó: se um homem se deitar, aqui é aquele mesmo verbo lá do outro vídeo, né, que seria deitar na cama, que é um eufemismo sim para relação sexual, tá? Então, se um homem se deitar com um macho, né, é a única variaçãozinha que tem aqui, como se deita com a mulher ou com a mulher, cometeu abominação. Então a tradução aqui não difere muito. Então como é que fica isso daqui? Aqui a Bíblia está dizendo literalmente que se um homem se deitar com um macho, como se deita uma mulher, ele fez uma abominação. Então será que isso aqui realmente é uma proibição à prática homossexual? Vamos analisar. O contexto. Em Levítico 20, o autor está combatendo práticas pagãs dos povos vizinhos, nos versículos anteriores. Então eu não posso só isolar um versículo e ignorar o contexto do texto. E é engraçado que os evangélicos são os que mais falam, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Mas aí quando convém eles ignoram, né? Vamos ver então o contexto de Levítico nos versículos anteriores? Ó, também dirás aos filhos de Israel. Então começa já por aqui, é para os filhos de Israel. Mas tudo bem. Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel der da sua descendência a Moloque. Então o autor está falando do quê? De uma prática pagã, de um deus pagão chamado Moloque. Esse aqui de baixo, ó. É só uma imagem ilustrativa. Certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará, e eu porei a minha face contra esse homem, extirparei do meio do seu povo, porque deu a sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Aqui a descendência, que o deus Moloque era uma prática comum de se oferecerem crianças em sacrifício a esse deus aqui, tá? E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem quando der da sua descendência ao Moloque, para não matar, isso aqui é passar pano, tá? Esconder os olhos. Então eu porei a minha face contra aquele homem, e contra a sua família, e o extirparei do meio do povo, bem como a todos que forem após eles. Aí tem essa palavrinha aqui interessante, ó, prestem atenção, pessoal. Prostituindo-se. Eu já vou mostrar para vocês. Então o homem que desse a descendência a Moloque, oferecendo uma criança, ou prostituindo-se com Moloque, aqui ó, uma prostituição com a divindade. Eu vou explicar para vocês. Quando alguém se virar para os médiuns, aqui eu vou mostrar os termozinhos para vocês também, e espíritos familiares para se prostituir com eles, aqui de novo a mesma palavra, ó, prostituir, tá? É fornicar. Eu porei a minha face contra eles, extirparei do meio do povo. Vamos analisar esses três termos aqui, ó. O termo ali prostituir é zaná. Zaná é fornicar, prostituir, é sexo. É um sexo de fornicação, ou seja, um sexo pervertido. E os outros dois termos ali significam literalmente necromante e espíritos familiares, tá? Ou seja, pessoas que, como se fosse um médium do mundo antigo que consultava um espírito de um ente querido, por exemplo. Que nem você vê aqui em Levítico 19:31, ó. Não vos virarei para os necromantes e encantadores, né, magos, né? Não busqueis contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então o que o autor está combatendo ali exatamente no texto? Ele está combatendo o culto a Moloque e a necromancia.
São essas duas práticas que ele está falando aqui, ó. O culto a Moloque, que se oferecia a criança em sacrifício, e a necromancia, que ele fala aqui de médios, que nem no capítulo anterior, e espíritos familiares, basicamente isso. Agora, por que ele está combatendo isso? Porque no mundo antigo, agora nós vamos para o contexto cultural da época, quem fazia essas práticas eram os prostitutos cultuais. Eu acho que eu já mostrei isso aqui no vídeo, até no livro de Reis são mencionados, né? Prostitutos cultuais. O que era um prostituto cultual? Pessoas que exigiam sexo, ou faziam sexo, para entrar em contato com a divindade. Aqui eu isolei o trecho de um livro muito bom que fala sobre o culto a Moloque, para vocês entenderem. Quão detestável era a adoração a Moloque, um deus moabita. Paolo Mantegazza, que é um historiador, ele escreve no seu livro The Sexual Relations of Mankind, as relações sexuais da humanidade, que os moabitas do tempo bíblico, que eram os moabitas que cultuavam esse deus Moloque, realizavam obscenos atos sexuais em coro, dançando em volta da incandescente estátua de Moloque, essa aqui, ó. Então eles tinham uma estátua de Moloque e eles faziam uma orgia. Aqui eu peguei uma imagem da Grécia, tá? Porque eu não achei uma imagem ilustrativa, mas era mais ou menos assim. Eles pegavam uma estátua de um deus e era uma putaria danada, rituais obscenos, tá? Depois de as 7 bocas de bronze do deus, o deus tinha 7 bocas, terem devorado as oferendas dos fiéis, oferendas que consistiam de farinhas, rolas, cordeirinhos, carneiros, bezerros, touros e garotos. Lembra que ele está falando da descendência? Que as pessoas ofereciam seus filhos ao deus Moloque? Também era crianças. Diz mais, quem quer que já tenha lido a Bíblia deve lembrar-se das terríveis maldições lançadas por Moisés contra aqueles hebreus que fornicaram com Moloque. Baal Pegor, que é outro deus Baal, também, ou Bel Pegor, né, Baal de Peor, que era a divindade preferida dos midianitas, foi aceita com entusiasmo por alguns judeus, né, que a gente vê lá no livro de Reis, o profeta Elias combatendo o culto a Baal, né, lá com Jezebel. E o seu culto não era menos obsceno do que os rituais de Moloque. Então o que o autor está falando? Para quem quiser ler esse livro todo, está aqui, ó. Eu ponho aqui na descrição, ó, revoltantes práticas sexuais antigas e modernas. Aqui eu só isolei um trechinho, mas eles falam bastante sobre essas práticas aqui de Moloque, tá? Acho que não é nem um livro, acho que é só um artigo. Tem acho que 31 páginas, tá? Quem quiser ler, eu deixo aqui na descrição, tá? Então é isso que o autor de Levítico está combatendo, pessoal. Levítico 20, o autor não está combatendo uma simples prática homossexual, de dois rapazes que se amam, sei lá, e tem um relacionamento. Não, ele está combatendo as práticas que giravam em torno disso daqui, ó, do Moloque. Eles colocavam uma estátua com 7 bocas lá, ofereciam criança, rola, farinha, não sei o que, trigo, e faziam uma putaria danada obscena. É isso que Moisés está combatendo ali. Por isso que você vê aqui nos versículos anteriores, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, essas práticas aqui que o autor está combatendo eram as práticas que giravam em torno desse culto. Deixa eu achar aqui o versículo aqui, ó. A partir do versículo 10, ó. O homem que adulterar com a mulher de outro. Por quê? Porque na putaria, na orgia, um pega a mulher do outro. Então, isso aqui ele está combatendo, que era um culto a Moloque. O homem que se deitar com a mulher do seu pai, ou seja, a madrasta, também fazia parte daquela orgia. O homem que se deitar com a nora, também. O homem que se deitar com outro homem, também, porque na putaria era um pegando o outro. Ele continua. O homem que tomar a mulher e a sua mãe, ou seja, mãe e filha, também. Engraçado que os crentes vê o versículo aqui, né, mas depois vão lá em sites eróticos e ver essas putarias, né? Um homem que se deitar com algum animal, também, tipo zoofilia. A mulher que se chegar em algum animal. O homem que tomar a irmã, filha do seu pai e assim por diante. Então tudo isso daqui, ó, tem um contexto. E o contexto é isso daqui, ó. Eram essas práticas sexuais detestáveis que giravam em torno de Moloque. Então quando chega aqui no versículo 20, que ele fala que se um homem se deitar com outro homem, como se deita com uma mulher, ele está se referindo a isso, a essas práticas sexuais de um deus pagão, tá bom? Então, só para finalizar aqui o vídeo, o que o autor está combatendo não é uma prática homossexual de duas pessoas que se gostam. Ele está combatendo uma prática sexual cultual que era comum no mundo antigo. Tá bom, pessoal? Eu já mostrei aqui em outros vídeos do canal sobre prostitutos cultuais e essas práticas, tá? Então, analisem aí e tirem suas conclusões, tá bom? Paz a todos.